A parte de trás da coxa ele já tá doendo. Tô nervosa, tipo, parece que é. Isso? Não quero mais andar. Acabaram de fazer. Oi, gente. Acabei de chegar do rolê da Vênice, tô toda suada, cansadona, louca pra tomar um banho. E eu tô aqui realmente pensando se eu devo ou não gravar esse vlog de campeonato de novo. E confesso pra vocês que não é fácil fazer 1, 2, 3, 4, 5 vlogs de campeonatos e sempre aparecer aqui dizendo as coisas que eu aprendi em cada um deles. E eu confesso que eu tenho pensado durante vários dias se eu participo ou não desse negócio. E dessa vez nós temos nada mais nada menos do que o Campeonato Brasileiro de Surf Skate apresentado pela FICO. Ele foi dividido em 2 etapas, uma na Casa Balo, em São Paulo, que eu não fui, e essa que é a segunda etapa, que seria em Joinville, no Vênice Surf. E a parte boa é que fica mais perto pra gente poder participar, já que Joinville é encostadinho aqui de casa. Basicamente, ela vai acontecer em uma das minhas pistas favoritas para surf skate, que é a primeira pista do Brasil que foi projetada exclusivamente para surf skate. E também ela é uma pista de alta performance. Eu já falei sobre ela em um dos vídeos aqui do canal, das pistas em Santa Catarina para você visitar. Mas nesse vlog aqui vocês vão poder ver de perto como que funciona o rolê lá. A casa fica aberta de terça a domingo a partir das 4. E essa é a pista, ela é bem extensa, tem uma parte mais suave, seguida por um flat, tem uma transição com um coping que chega no bowl. Além disso, tem a parte interna com uma vibe bem surf e praiana. Mas bora pro treino que eu tô bem enferrujado e tô precisando acertar as manobras no ponto alto da pista. Vocês sabem que campeonato eles querem ver manobras e arriscar. Isso não é muito meu forte, eu gosto mais do flowzão, então já sabem, né? Eu tive que dar tudo de mim e claro que isso me custou muitos ralados, quedas, dores na virilha e mais erros do que acertos. Por mais que todo mundo estivesse errando, porque afinal de contas nós estávamos treinando para um campeonato, ou seja, a gente estava puxando o nível e isso era normal, só que eu não estava acostumada com isso. O lance de errar me deixava desconfortável a certo ponto que eu não conseguia mais nem comemorar minhas voltas boas, eu via apenas os meus erros. Por mais que eu ande de surf skate há bastante tempo e conheça muito bem a pista da Vênice, eu precisei reformular toda a minha linha para colocar mais manobras linkadas, agressivas e pegando toda a pista. Autoestima, autoconfiança, saber escutar, saber filtrar o que devemos escutar e o que devemos apenas deixar ir. Ter mais confiança na nossa intuição e saber que a gente sabe melhor do que ninguém o que o nosso corpo sente aqui dentro do peito. São tarefas que parecem fáceis, mas que quando nos colocamos à prova numa competição, todos os nervos estão à flor da pele. Bom dia, galera! Mais um dia de treino, solzão, diazão e bora! Uma das coisas que eu demorei para entender, mas o surf skate me ensinou de uma maneira bem drástica, é que a água é mole e o concreto é duro. No surf skate, um deslize qualquer, por menor que seja, pode custar muito caro, principalmente se você está começando. No meu caso, fiquei 2 meses parada, então também tive que voltar com muita cautela, mas ao mesmo tempo, agressividade. E aí, cansada já do treino? Cansada. Tô meio nervosa. Tipo, parece que a linha não tá saindo, sabe? Ah, cara, E machuquei em cima do machucado. faz parte. É ralar em cima do ralado já. Vambora. Bora. Eu ainda não tinha certeza se eu ia participar ou não do campeonato, mas eu tava ali treinando e dando o meu melhor. E mais uma coisa que eu aprendi com o surf skate é que os outros vão ver a sua evolução melhor do que você se enxerga. O que me deixa mais nervosa é saber que no dia da competição você não vai ter muito tempo pra treinar. Então você tem que estar com o rolê no pé. E que um deslizezinho, um movimento, 1 milímetro diferente que você pisa o seu pé no skate. Aí, tá tomando Monster pra ver se dá uma aliviada nos nervos. Então, relaxa que vai dar tudo certo, beleza? Na hora da manobra, pode dar tudo errado e uma linha inteira e um esforço gigante pode ir pro espaço. Bom dia! Hoje é o dia do campeonato. Bem, 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 bem. Sim, eu decidi participar.
E vocês querem saber de que eu vou participar? Eu tô nem aí, isso é mais um vlog de fail aqui no canal. Mas, cara, essa é a vida. Gente do céu, que canseira, que dificuldade pra levantar hoje. Jesus, estou atrasada provavelmente, então vou agilizar aqui as coisas. A rotina continua sendo a mesma de quando vai surfar, só que hoje a gente vai andar de skate e, enfim, muita coisa boa vai acontecer. Cafezinho da manhã. Esse era o último pãozinho que sobrou daquela compra que a gente fez lá na Bread King, no último vlog que eu mostrei pra vocês, na padaria lá. Esse aqui foi a última fatia que sobrou. Vou mostrar pra vocês mais ou menos como que tá ficando esse look. E, gente, eu não tô me sentindo muito nervosa hoje, mas eu tô sentindo... Sabe quando o olho tá fazendo aqueles, tipo, espasmo, assim, involuntário? E tô sentindo também bastante incômodo na minha rinite. Enfim, vai dar tudo certo. Vou finalizar aqui e bora. Hoje eu tô atrasada de novo. Vocês não têm noção do tanto que eu sofri pra fazer essa trança. Um lado, achei que deu boa. Do outro, nem tanto. Mas o meu braço já tava assim, ó, tremendo. No final tava dando um suador. O que importa é que vai ficar confortável pra eu andar lá, porque o cabelo grudando nas costas suada é tenso. Agora sim, tudo pronto. Mochilinha, câmera e skates já estão no carro, proteções estão aqui na bolsa. E o vento sul aqui bem diz que esse final de semana vai entrar aí um swellzão, né, no domingo. Provavelmente esse vento aí vai trazer bastante onda. Mas esse fim de semana a gente vai ficar só no skate mesmo, então bora lá. E quero lembrar vocês que o lugar na praia está garantido com Marinas Park Clube Náutico. O lugar perfeito para você que gosta de esportes aquáticos, tranquilidade, lazer e diversão em família. Clica no link que está aqui na descrição para saber mais. Chegamos aqui no campeonato. Hoje vai rolar o Best Trick. É um campeonato de melhor manobra só, então não conta linha nem nada. Tá animal, tem muita gente já um pouquinho ansiosa, mas isso aí. Bom, é obrigatório de capacete, o bonitão ali não tem capacete, então ele tá usando o meu. E aí a gente vai revezar aí até a gente conseguir resolver esse problema. Entre manobras, nervosismo e muito treino, eu me perguntava, será que o meu rolê tá parecido com o surf? Eu não tinha pensado em nenhuma manobra específica para fazer no Best Trick. Nesse dia eu fui treinando a minha linha mesmo e as rasgadas e tal. Mas essa última manobra aí, que é a finalização da minha linha, em um dos treinos a galera falou que achou animal e que eu deveria tentar ela. Não que eu acerte ela várias vezes, mas assim, é difícil acertar ela depois de um rolê quando você já tá bem cansado. E a festa na Venice foi até tarde, mas eu tive que sair mais cedo pra ir conferir o show da Outsleep lá no Ranch Bar, que tava irado. Resultado final, chegamos em casa pra lá de meia-noite e eu acordei no domingo assim, super cansada, mas bora lá. Aqui do Itapoxi, ó, lagoa, lindinha, paradinho. Tá um dia maravilhoso hoje. Basicamente, só pra explicar pra vocês, ontem o campeonato ele foi de melhor manobra. Então você tinha 3 chances pra acertar determinada manobra em 10 segundos na pista. O Luiz já tinha saído porque ele precisava montar as coisas do show que ia ter mais tarde e eu não tenho muitos registros da competição.
Na classificatória, eles deram 10 minutinhos antes para você aquecer e eu errei todas as vezes que eu tentei essa manobra. Começou a bater um desespero, a galera falou para eu mudar, não fazer aquela ali, mas eu tava segura de que se fosse para ganhar ou perder, eu ia fazer ela. Consegui acertar na primeira tentativa e isso me fez ir até a final. Na final era apenas uma vez e você tinha que acertar. E essa foi a minha manobra da final. E eu acabei ficando em segundo lugar, a premiação era apenas para a primeira colocada, mas fiquei bem feliz porque eu consegui acertar ela. Agora, hoje a gente tá 7h40, o campeonato começa às 10. Dessa vez a gente conseguiu, somos os primeiros a chegar. As regras de competição do segundo dia eu fui descobrir logo na hora de dropar. Mas basicamente eram 2 ondas de 50 segundos valendo a pista inteira. A melhor onda ia para um ranking de todos os surf skatistas e os 12 melhores no masculino e as 5 melhores no feminino passavam para a próxima fase. Eu achava que ia ser igual no surf, você ia ter 3 tentativas e somava as 2 melhores ondas. Isso aí, galera. Aquela aquecida agora. O campeonato vai começar mais tarde só. A gente já tá sem músculo, Jesus, só na capa da gaita. Bora lá. Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui no Campeonato do Vênice. A Bruna tá aqui. Aqui tá todo mundo andando. O segundo dia estava lotado. Tinham vários competidores entre as categorias infantil, feminino, masculino. Também teve muita gente de fora e a galera estava treinando em peso na pista. Nesse momento eu percebi que por mais preparado que a gente esteja ou por maior que seja a nossa qualidade, todo mundo fica nervoso no dia do campeonato. Acabaram de fazer a chamada. Agora vai ser o masculino e aí o Luiz foi pra lá pra dar uma aquecida. E mais uma vez a gente se surpreendeu com o código de regras ao descobrir que o aéreo com o grab não valeria nada. E até parece que eu tô revendo uma conversa que a gente teve em um dos dias indo pro treino, que foi tensa. Eu não sei direito como que vai funcionar ali o critério de julgamento ao certo, né? O que eles vão valorizar mais. Então, mais uma vez a gente tá treinando pro camp meio que na escura, assim, sem saber o que vai ser mais valorizado, qual... A vibe do campeonato, a organização, estava tudo incrível. Mas se eu pudesse falar alguma coisa para melhoria nos próximos, seria fazer um critério de julgamento e mandar para todos os atletas para a gente já chegar lá preparado para o que os juízes querem assistir. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. No fim do campeonato, nós dois ficamos divididos em 2 realidades totalmente antagônicas. Ele concluiu uma volta irada e deu o seu melhor, mas isso não foi suficiente. No meu caso, treinei pra caramba e não consegui fazer nem 10% do que eu tinha me proposto. Tô finalizando esse vlog daquele jeito, desapontada. Podia vir aqui dizer que eu tô de boa, mas na verdade eu fiquei bem chateada, principalmente com o meu resultado e a minha falta de controle emocional. Mas como sempre, não posso deixar de ressaltar as lições aprendidas em mais um capítulo da nossa história nesse esporte, que está apenas começando e que divide muitas opiniões, gostos e pontos de vista. Nessa etapa, nós tivemos 11 mulheres competindo, sem somar as meninas do infantil, a nova geração. Isso prova que a cena tá forte e cada vez mais as mulheres estão seguindo seus instintos e o que elas realmente querem fazer. Uma das coisas mais massas do surf skate é essa parceria que acontece entre a galera. E mais uma vez eu volto pra casa com uma sensação estranha dentro do peito. Não é fácil lidar com a perda, principalmente quando você perde pra você mesmo. E todos os dias quando a gente acorda, temos as 2 opções. Seguir na zona de conforto ou arriscar. Nesse momento, eu arrisquei. E a vida, ela é assim. A gente nunca erra, sempre aprende.
vocês conseguem ver aí no vídeo, mas tem 2 salva-vidas correndo ali pelas pedras pra tentar salvar um surfista.